Hoje iremos falar um pouco mais sobre a situação do autismo no Brasil em relação às políticas públicas. O nosso convidado especial, Dr. Lucas, nosso neuropediatra de Varginha, que tem realizado um trabalho com muito amor, com muito carinho, auxiliando no desenvolvimento das nossas crianças autistas. Como o senhor está? Tudo bem? Oi, Kleber. Prazer em estar aqui, muito honrado pelo convite. Podemos estar falando sobre as políticas públicas do autismo, né? Sobre o autismo no Brasil e essa luta nossa que é constante para tentar aprimorar, melhorar o atendimento a essas crianças, né? Muito bom, bacana. Primeiramente, né, Dr. Lucas, sobre essa condição, dessa trajetória do senhor escolher essa área de neuropediatria, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse processo de chegar, né, à medicina, à neurologia, à pediatria, e hoje está aqui em atividade e à disposição dos autistas da região do sul de Minas e regiões afins. Kleber, eu sou neuropediatra desde 1997, sou pediatra formado pela UFJF, com residência em pediatria pela Santa Casa de Juiz de Fora e neuropediatria no Hospital de Base do Distrito Federal. Estou em Varginha desde 98 e ao longo desses anos todos fazendo a neuropediatria, uma opção diferenciada dentro da pediatria. Tive contato inicialmente em Juiz de Fora e depois fui fazendo cursos, aprimoramento, congressos e é uma área apaixonante. Nós estamos envolvidos nisso, você sabe. Muito envolvido, né? E assim, o Dr. Lucas ele tem um diferencial. As famílias que passam em consulta sempre falam do afeto, da forma de que como médico ele lida com toda essa situação, de levar o diagnóstico para a família. Qual é a importância dessa data para a conscientização mundial do autismo para a sociedade, as pessoas com TEAs e seus familiares, diante de tanta dificuldade na aceitação social, familiar? Fala um pouco sobre isso para nós. Kleber, a melhor arma terapêutica, diagnóstica que nós temos para o autismo é a informação. E ao longo desses 25 anos que eu sou neuropediatra, o que eu observei e que permitiu a gente fazer mais diagnóstico, permitiram aos profissionais aprimorarem o tratamento, é a informação. E eu acho que em relação ao dia da conscientização, o principal ganho nosso é a informação, é a divulgação sobre o que é o autismo, como essas crianças podem e devem ser integradas à sociedade, à escola, como que a sociedade deve receber essas crianças. Então, o principal ganho disso, o principal efeito é a informação, é fazer a informação chegar ao maior número de pessoas pelas redes sociais, principalmente. E isso, ao longo desses 25 anos, foi o principal ganho, a principal diferencial no diagnóstico e tratamento dessas crianças. Eu acho que tem algumas mães que já chegam até com o diagnóstico, né, doutor? Eu pesquisei, eu vi tal coisa. O Kleber, hoje, assim, eu lembro que, por exemplo, eu formei em 1997, como eu te disse, né? Eu lembro que na minha residência eu vi pouquíssimos casos de autismo. Na minha faculdade de medicina, eu não vi nada sobre autismo, nada. Depois que eu comecei a neuropediatria, que eu comecei a ver esses casos. Quando eu cheguei em Varginha, que eu comecei a atender na APAI de Varginha, que foram aparecendo, os casos eu fui estudando, fui fazendo cursos, aí nós fomos ganhando as informações. Hoje, eu já vejo até de uma maneira diferente. As mães procuram-me preocupadas sobre a possibilidade dos filhos dela terem autismo, de tanta informação que está chegando a elas. E às vezes, né, inverteu a situação, né? Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava atendendo na Policlínica de Varginha, uma mãe foi me procurar lá porque a filhinha dela estava com atraso na fala.
e aí ela já pensou que era autismo, estar né? associado. Então nós estamos observando uma inversão nisso, então Tem que tomar cuidado. né? Eu falo assim que a mídia, ela tem muita informação, mas tem que ter muito filtro e muito entendimento. Aí também, voltando àquela questão que você me colocou sobre a conscientização, então a importância da informação, né? Eu falei, é uma arma principal, mas informação correta, né? Nós precisamos fazer a informação correta chegar até as pessoas. Muito bom mesmo. O senhor, como médico e cidadão, qual a sua percepção de como a sociedade hoje age em relação ao desconhecimento, em relação ao autismo? Isso ainda tem famílias, essas famílias que estão numa condição de vulnerabilidade social, demora a chegar ao diagnóstico, falta informação ainda, ou a gente já está suficiente? O que a gente ainda precisa fazer para que a sociedade entenda o que é o autismo? Kleber, eu estava te dizendo sobre esse diagnóstico, né? Então nós observamos que ao longo desses anos as crianças foram mais diagnosticadas e diagnosticadas mais precocemente. Você tem uma ideia, no início dos anos 2000, a média de idade de uma criança diagnosticada com autismo era 5, 6 anos. Olha. Né? Hoje nós temos essa média entre 2 e 3 anos. Sim. Né? E nós sabemos que o diagnóstico precoce ele é fundamental para o bom desenvolvimento dessa criança. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, precoce o tratamento, melhor as respostas. Mais condições para desenvolver. Melhor. E assim, doutor Lucas, me bateu agora uma dúvida. Para fechar esse diagnóstico precoce, tem algum critério? Porque tem alguns neuropediatras que às vezes a gente ouve dizer assim, vamos esperar os 5 anos, ou se a criança tiver 2 anos e tiver sinais quantitativos dentro das condições do espectro autista, já é possível fechar esse diagnóstico? Qual que é o critério hoje que a neuropediatria utiliza para esses processos? Você pode ter sinais precoces de autismo com meses de vida, né? A gente pode observar isso em criança com meses. Então a criança, às vezes no ato dela amamentar ao seio, no ato dela manter contato com a mãe, contato ocular com a mãe, e as primeiras respostas sensoriais dessa criança, você já tem hipótese diagnóstica a partir de meses, né? Nós temos escalas para aplicar, e você inclusive aplica, né, escala CARS, você me ajuda no diagnóstico das crianças autistas. Nós, pediatras e neuropediatras, aplicamos, por exemplo, a escala MCHAT a partir de 1 ano e meio até 3 anos e meio. Então, assim, não tem uma idade correta para se fazer diagnóstico. Você pode, como eu disse, a partir de meses você tem essa hipótese. O importante no autismo eu suspeitei, eu tenho uma criança que apresenta características que possam fazer pensar no autismo, eu devo entrar com as terapias para essa criança. Então, o tratamento ouro para a criança é diagnóstico precoce e terapias precoces. Terapias não vão fazer mal para a criança, pelo contrário. Auxilia, então, se eu tenho a suspeita, eu entro com essas terapias. O diagnóstico ele é multidisciplinar, sempre. Se passa por mim, eu faço essa suspeita, essas hipóteses, e eu encaminho para a equipe, né, como nós temos, né, na clínica, né, as terapeutas ocupacionais, as fisioterapeutas, fonoaudiólogas, as psicopedagogas, as psicólogas, e essa equipe multidisciplinar, ao longo dessas terapias, nós vamos confirmando esse diagnóstico. Então, o importante é assim, nunca esperar, não vamos esperar. Vamos ver como é que essa criança vai evoluir, vamos ver como vai ser. Não, nós suspeitamos, terapia, acompanhamento, e ao longo desse tempo a gente vai confirmar ou diagnosticar essa hipótese. Muito bom o senhor enfatizar isso, doutor Lucas, porque a gente ainda encontra alguns pediatras que ainda têm essa visão de esperar. Vamos esperar os 5, vamos esperar mais. Então, eu penso dessa forma também, essa importância de começar essa estimulação precoce, esse tratamento, que é só ganho, não tem perda, né? Kleber, isso é baseado em dados científicos, né? Qual é a importância da terapia precoce? O filhote do ser humano, vamos falar assim, né, em comparação a filhotes de outros animais,
ele nasce incompleto. O nosso bebezinho, ele nasce e vai complementar o desenvolvimento neurológico nos primeiros anos de vida. Então, nós temos a mielinização do sistema nervoso precoce, do sistema nervoso central, ela vai ocorrer, em média, nos primeiros 18 meses de vida. Então, qualquer informação que você colocar, qualquer estímulo, que bacana, você vai formando redes neuronais. Então, você vai criando novas redes neuronais. 18 meses? Ela vai se completar mesmo até os 3 anos de idade, mas principalmente até os 18 meses. Então, toda informação, toda terapia que você põe, todo estímulo que você coloca nessa criança, ela vai fixar junto com essa mielinização e vai criar redes neuronais. Então, quanto mais precoce é a terapia, melhor vai ser o resultado dessa terapia. Então, a importância do tratamento precoce baseia nisso, na chamada janela neurológica. Não significa que nada que você fizer depois não vai ter o resultado, mas precocemente o resultado é muito, muito maior. Muito bom mesmo, Dr. Lucas, porque às vezes as famílias ficam esperando, né? Enquanto podem já estar procurando o neurologista, os terapeutas, para poder fazer esse processo. E hoje nós queremos saber também um pouco o que podemos esperar atualmente das políticas públicas a respeito da pessoa com autismo. O Kleber, falta, assim, eu como médico, como neuropediatra e hoje como político, como vereador, falta uma política nacional de saúde pública para tratamento de autismo, né? A gente vê ações muito eficientes, como nós estamos vendo aqui em Alfenas, como eu estou tentando implantar em Varginha, e nós vemos cidades ao longo de todo o país implantando boas ações no tratamento de autismo, mas eu vejo a falta de uma política nacional liderada pelo Ministério da Saúde, por exemplo, em que essa política fosse implantada no SUS para todo o país, né? Se a gente tivesse uma política nacional de saúde pública para atendimento do autismo, eu penso que hoje seria o sonho dourado de quem trabalha com autismo, né? Como? E eu acho que agora é a hora da gente pensar, né? Vem aí o ano eleitoral, da gente pensar um pouco também, né, dos nossos representantes, fazer algo a nível de país. Porque as iniciativas, elas acontecem dessa forma, Dr. Lucas, muitas das vezes por cidades, por município, mas fica algo isolado e outras cidades ficam atrás, porque nem toda cidade tem iniciativa. Eu conheço cidade aqui próxima, vizinhas de Alfenas, que o aluno, ele ainda não tem a condição de estudar numa escola regular, só tem a opção da PAI. Ele não tem a opção da escola inclusiva. Então, é algo assim, que eu vejo que são iniciativas que alguns municípios já têm de acordo com a legislação. E nós somos um país continental, né, Kleber? Somos um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, então, você imagina essas crianças, por exemplo, sendo mudadas de ambiente, às vezes transferidas, né? E ela começa um tratamento aqui, ela não permite continuar esse tratamento, então falta essa uniformidade, né? Se a gente tem uma política nacional, o mesmo tratamento que seria implantado aqui em Varginha, em Alfenas, em Minas Gerais, em qualquer outro estado, ela poderia continuar esse tratamento em outro local em que ela mudasse no país. Eu vejo, por exemplo, eu recebi há um tempo atrás uma criança do Amapá, que ela veio para Varginha, a família era originária de Varginha, vieram para aqui para poder ter algum atendimento, que ela não tinha nenhum atendimento lá. E nós vemos isso que você falou. Hoje, as APAES, algumas secretarias de saúde, ONGs, iniciativas de pais, né, de professores, de profissionais envolvidos nessa terapia, que procuram oferecer esse atendimento. Mas eu vejo, assim, fundamentalmente a falta de uma política nacional de atendimento às crianças com autismo. Em relação, assim, ao exterior, você tem conhecimento, assim,
de algum país que tem uma política assim exitosa, esses países mais desenvolvidos em relação ao autista, para que a gente pudesse também ter modelos, né? E indicar para os nossos líderes aí, os executivos, os legislativos. Nós temos uma diferença assim abissal entre o que nós fazemos, não nós profissionais. Eu vejo os profissionais envolvidos no tratamento do autismo, médicos e todos os profissionais que estamos aqui, psicopedagogas, psicólogas, fonoterapeutas ocupacionais, com um conhecimento enorme, cada vez mais procurando se informar, se atualizar. Então, nesse aspecto, eu vejo assim que nós estamos bem, mas a implantação de políticas, nós temos uma diferença abissal mesmo em relação a outros países. Então eu tenho muita oportunidade de receber, às vezes, pacientes que vêm, né? Eu tenho uma pacientinha que tratava nos Estados Unidos e a mãe veio embora para cá. Então, nesses países de primeiro mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Portugal, Espanha, os países da Europa principalmente, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália, países ocidentais como a Japão, Coreia, é impressionante, sabe? O atendimento da criança ali no diagnóstico, depois na condução desse tratamento, as mães, a família recebe todo o apoio de tratamento, de financeiro, né? Aqui a dificuldade, o que me assusta e o que me aflige é as dificuldades, principalmente as famílias de baixa renda, para ter acesso a esse tratamento, né? Exatamente. Mesmo, por exemplo, para essas crianças receberem o LOAS, quase que tem que estar no nível de miserabilidade, né? Para você receber o LOAS, uma família, um paciente, ele tem que estar numa família que não pode receber mais do que 1/3 do salário mínimo para cada membro dessa família. Sem condições de sobrevivência, né? Se formos pensar nessas... E se nós pensarmos, o tratamento é caro. O tratamento para uma criança autista é caro, né? E todos esses profissionais, se não for um atendimento por uma rede pública, é muito difícil a família acessar, né? A gente percebe, principalmente aqui em Alfenas, quando surgiu o Centro Municipal do Autista, foi em resposta a esse vazio assistencial, porque as famílias de baixa renda, elas não têm como custear e muitas das vezes o SUS não tem lá no seu programa de desenvolvimento dessas crianças esse tratamento multidisciplinar. Outro dia eu vi que o senhor postou em suas mídias sociais, na sua fala lá na plenária em Varginha, dados estatísticos e a sua preocupação diante dessa prevalência. Esse número que está crescendo. Isso seria algo para questionar, ou até mesmo se preocupar. E como nós podemos pensar isso, esse número aumentado de autismo, essa falta de políticas adequadas para atender essa população? Kleber, estava te dizendo, no início dos anos 2000, a gente tinha 1 para cada 180 nascidos vivos. Hoje, nós já temos, pode dizer, 1 para cada 36. Então, até aí em Varginha eu fiz essa conta. Né? Mudou. Eu fiz essa conta, por exemplo, em Varginha. Varginha tem 180 nascimentos por mês, em média. Então, desses 180, 5, 6 crianças vão ser autistas, né? Se eu multiplicar isso por ano, nós vamos ter uma média de 50, 70 crianças autistas nascidas a cada ano. Estou citando como Varginha porque é onde eu trabalho. Nessa prevalência. Nessa prevalência. Então, e por que isso está acontecendo? Então, tem várias explicações. E uma principal delas é a capacidade da gente fazer diagnóstico. Eu estava observando, a hora que eu cheguei aqui, vocês comentando a palestra anterior aqui, e que estava, até vocês citaram essa questão, né, de que o diagnóstico era muito difícil, a criança com autismo leve passava muito desapercebido,
há 20 anos atrás, uma criança com autismo Leve leve nem não era era autista, diagnosticada, né? né? Nem era Não, autista. não era diagnosticado. Então, a nossa capacidade de diagnóstico aumentou muito, consequentemente. Os casos que não apareciam começaram a aparecer. Mas, sem dúvida, além dessa capacidade de diagnóstico, a gente observou um número muito grande de crianças autistas. A medicina ainda não tem uma explicação do que levaria a isso. A gente tem São uma dados teoria... baseados em evidências, né? A gente poderia citar hoje, até muito em enfoque, a epigenética, né? Que é como o meio ambiente, como o meio externo estaria provocando alterações genéticas que levariam essas crianças a terem o autismo. E também como essa epigenética pode, para o bem, nessas terapias, provocar também alterações genéticas, permitindo um tratamento. Mas, sem dúvida, então isso preocupa, porque se nós não implantarmos essas políticas, essas crianças vão ficar sem atendimento, essas famílias vão sofrer com essa falta de atendimento. Então é isso que eu luto muito, principalmente em Varginha. Vamos começar a fazer o atendimento, porque senão... Quando o senhor fala assim da epigenética, remete muito o pensamento em relação a essa condição que nós estamos vivendo social. Tivemos esse avanço da tecnologia, olha como nós estamos hoje, né? Alcançando milhares de pessoas. Nós saberemos que, posteriormente, milhares de pessoas poderão ter acesso a essa informação. Crescemos na tecnologia, mas o nosso genoma está piorando. É uma vida estressante. Ô Kleber, realmente assim, olha, o que eu penso sobre isso? Ritmo de vida, alimentação, estresse, já foi citado até, por exemplo, o uso de eletrônicos. Então, a vida muda, a tecnologia avança, e nós tivemos aí, ao longo dessa pandemia, nós vimos como nós, seres humanos, somos frágeis, né? Com todo esse avanço. Suscetíveis, né, a todo esse processo de invasão, um vírus tão, né, letal, mas um vírus que chegou e de repente mostrou essa nossa fragilidade toda, né? Vimos também ao longo desse tempo como essa questão, por exemplo, do isolamento afetou essas crianças, a falta da escola, né? Eu acho que acabou atrasando muito também o diagnóstico dessas crianças, porque hoje a escola é talvez uma porta principal para observar aqueles primeiros sintomas que talvez a família não tenha observado lá atrás. Então, assim, eu fico preocupado realmente, assim, se nós não, se os órgãos públicos, as autoridades públicas de saúde não se atentarem para essa questão, nós vamos ter muitos problemas. É preciso mesmo dessa atenção toda especial em relação ao desenvolvimento das nossas crianças e em relação a toda essa condição social que estamos envolvida. Então, hoje, Dr. Lucas, essa sua fala, ela é muito importante para a gente, porque ela só vem acrescentar. E esse dia de conscientização, que a gente vem falar mesmo sobre a importância de políticas públicas. E a gente precisa se unir, eu acho que esse é o caminho, Dr. Lucas. A gente pensar agora nas urnas, em quem votar, em quem pensa em fazer algo a favor das nossas crianças autistas, das nossas crianças deficientes, que tragam para a gente esses benefícios em forma de desenvolvimento social. Ok, e o exemplo que nós estamos vendo aqui, esse trabalho que a Secretaria de Educação está fazendo aqui em Alfenas é maravilhoso. Eu, de certa maneira, eu estou integrado aqui através da clínica lá onde eu atendo, né, junto com você. E aqui eu estou vendo assim, um exemplo de como o trabalho conjunto, né, de educação, saúde,
pode dar bons resultados. Né? E parabenizar vocês aqui, porque indiretamente eu faço parte aqui, né? Mas é primoroso o trabalho aqui que vocês fazem em Alfenas. E assim, a maioria dos nossos alunos da rede municipal vieram diagnosticados pelo senhor, são tratados pelo senhor, então eu acho que isso traz para a gente também toda uma segurança e a gente tem esse acesso ao senhor. Eu acho que isso é o mais importante, quando a gente tem um médico acessível à informação. Porque eu vejo que muitas pessoas têm o conhecimento, mas não têm essa disponibilidade de compartilhar. E da mesma forma, como eu tenho acesso aos profissionais que trabalham comigo, né? Então nós acabamos montando uma equipe multidisciplinar. Então, do mesmo jeito que vocês têm acesso, eu tenho acesso a vocês. E essa equipe multidisciplinar, ela é importantíssima no diagnóstico e no tratamento dessas crianças, né? Porque a ideia de se ter uma equipe multidisciplinar, eu como médico dou o diagnóstico, depois eu encaminho para a psicóloga, para a fono, e se não tem esse contato para a gente observar como essa criança está evoluindo, quais os resultados, o que a gente pode fazer de melhor, o que não está dando certo, olha, não está respondendo, seja terapeuta medicamentosa ou a terapêutica da equipe, essa integração da equipe ela é fundamental. Isso eu acho é impossível discutir isso. É o nosso lema esse ano, né? Juntos nessa caminhada, unidos, de mãos dadas, é que nós acreditamos que nós possamos ir além. Então nós agradecemos a sua participação hoje nessa conversa, nesse bate-papo, que podemos explanar várias informações para que chegue também a várias famílias, a várias pessoas, e agradecer a sua disponibilidade como doutor, que eu sei que tem uma agenda super lotada, porque falta neuropediatra, tem que passar esse doutor Lucas na máquina de Xerox, porque o homem é bom mesmo, gente, para que a gente possa ter mais condições de atendimento, mais oportunidades dessas crianças serem atendidas. Então, vamos multiplicar os neuropediatras. Não, estão aparecendo mais neuropediatras. Nós temos a doutora Marina aqui, tem a doutora Paula em Varginha, então estão chegando novos pediatras com novos conhecimentos, e isso nos ajuda muito. E eu que agradeço o convite, Clébia, eu fico muito honrado de poder aqui estar falando para uma equipe de excelência, né, que existe aqui em Alfenas, e eu fazer parte disso e estar aqui podendo trazer mais informações é uma honra muito grande, fico muito agradecido. E é isso aí, Dr. Lucas, é de mãos dadas que a gente vai seguir. Muito obrigada. Porém, somos legais, superamos os limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista, venha que segura minha mão. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul.